Hipnose para parar de fumar funciona? Será que dá para acabar com anos de vício em cigarro com apenas uma sessão de hipnose? Bom, eu vou falar para você nesse vídeo tudo que os hipnoterapeutas não querem que você saiba, tá? Esses profissionais que aí só querem tirar dinheiro de vocês sem se preocupar realmente se vocês estão bem ou não. Então, se vocês querem vídeo polêmico, tome para vocês, porque esse vídeo eu vou revelar tudo. Fique comigo, mas é claro, como sempre, depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila, as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Lembrando que esse canal fala tudo sobre a mente humana, então se você gosta desse assunto, se inscreva aqui, faça parte da comunidade, deixe a sua sugestão de vídeo aqui que eu vou ter o maior carinho do mundo de analisar e quem sabe não é o próximo vídeo do canal. O assunto hoje é polêmico, porque eu vim falar de uma coisa que a grande maioria dos hipnoterapeutas não falam pra vocês, eles não falam pro cliente deles. Se você tá nesse vídeo, talvez você seja uma pessoa que quer parar de fumar ou que tá buscando tratamento de hipnose pra alguém que você conhece que queira parar de fumar. E é muito comum você se deparar na internet com pessoas falando: faço você parar de fumar em uma sessão, em 4 sessões, em 5 sessões. E esse vídeo aqui é pra explicar se isso realmente pode acontecer, se tem como que isso é possível. Em primeiro lugar, você tem que entender que se a pessoa só trabalha com hipnose no sentido de ela só tem cursos de hipnose, ela não tem uma base ali por trás, ou seja, ela não tem uma formação em terapia, em psicoterapia, em psicanálise, em psicologia, se ela não tem nenhuma outra fonte de conhecimento, porque a hipnose é uma ferramenta, ela não é um tratamento. Como eu já falei nesse vídeo aqui, que hipnose é terapia, hipnose não é terapia. Então se a pessoa só sabe fazer hipnose, ela não é um terapeuta. Ela é no máximo aí um dador de sugestões. Ou de uma maneira mais correta de se falar, ela é um sugestionador no máximo. Então se você entra em contato com um profissional que vai fazer você ou a outra pessoa parar de fumar e você vê que ele não tem uma formação de base, provavelmente o que ele vai fazer é trabalhar com sugestões diretas praticamente, se ele não tem uma formação, né? Ele vai trabalhar com sugestões diretas em cima aí dessa pessoa. E qual que é o problema disso? Tem como a pessoa parar de fumar só com sessões de hipnose, com sugestão? Sim, tem como parar de fumar, só que você vai ver que não é tão fácil assim como parece. Se vocês já viram nessas igrejas aí que tem os famosos milagres, eu não vou entrar em méritos aqui, o que é, o que não é, eu tô falando que existe muita hipnose na igreja, já falei sobre isso, tem um vídeo sobre hipnose e religião aqui, ó, se vocês quiserem ver. Aceitando ou não, acontece muito que as pessoas hipnotizam ali os fiéis que têm tanta a fé que aquilo vai acontecer, que aquilo vai curar eles, que eles realmente param de fumar. Por causa, no exemplo de fumar, tá? Eles param de fumar depois de receber a sugestão, a oração do pastor, enfim, da pessoa que tá lá em cima do palco, do púlpito. Mas por que eu tô correlacionando a igreja com esses profissionais aí que vendem curas de vícios em 1 a 2 sessões? Acontece que existem várias possibilidades diferentes para uma pessoa estar viciada, por exemplo, no cigarro, que aqui o nosso assunto é cigarro. Ó, vou dar alguns exemplos para você. Ela pode fumar para socializar melhor, porque os amigos também fumam e só quando ela sai ela fica com vontade de fumar. Ela pode fumar por necessidade de aprovação, porque alguém que ela gosta fuma e ela quer fumar também para entrar na mesma vibe que a pessoa. Ela pode fumar como uma válvula de escape, porque é uma fonte de prazer para ela, já que ela não tem muitas fontes de prazer no dia, então ela acaba fumando para ter esse prazer. Ela pode fumar por um trauma, porque alguém traumatizou ela no passado, fez com que ela fumasse uma vez, mesmo que à força, e daí ela acabou pegando gosto pela coisa e continuou fumando. Enfim, eu poderia ficar o dia todo aqui dizendo várias coisas que fazem uma pessoa fumar. E se o profissional não tem conhecimento dessas várias possibilidades, acontece que ele não vai saber como chegar nela. E se ele não conseguir chegar nela, ela não vai parar de fumar. Porque ela pode até parar de colocar cigarro na boca e fumar, mas ela vai fazer uma transferência de vício. Ela vai sair do cigarro e ela vai começar talvez a comer muito. Quantas pessoas você já não viu falar que pararam de fumar e começaram a engordar? Não é porque quando você para de fumar você engorda ou quando você começa a fumar você emagrece. É porque os vícios orais, tanto fumar quanto comer ou beber, eles estão todos meio que conectados. Então se a pessoa para de fumar, ela vai pro próximo vício mais fácil, que é comida, normalmente doce. E nisso ela começa a ganhar peso. Então o fato de perder ou ganhar peso não tem a ver com o hábito de fumar, e sim com como você parou e se você só trocou um vício por outro. Seja comendo, seja bebendo, ou seja ingerindo remédios, todos eles são vícios ainda e não adianta nada você trocar um por outro. A única maneira de você realmente parar de fumar de maneira assim correta, de maneira saudável, é quando você não transfere esse vício.
Você tem que pensar num vício que a grande maioria das vezes é como se fosse aquele escapamento do carro. Então o carro precisa daquilo para funcionar. Se o hipnoterapeuta vai lá e dá sugestões para a pessoa não conseguir fumar mais, para ela ter nojo de cigarro, e a terapia dele agir em torno só disso, vai ser como se pegasse uma bola de tênis e enfiasse ali no escapamento do carro. Isso não vai fazer com que o problema se resolva. Essa fumaça vai ter que sair em alguma hora e vai acabar estourando e fundindo o motor. Por isso que não adianta trocar um vício por outro. Então não vá nesses profissionais que ficam falando quantas sessões vai precisar para fazer você parar de fumar. A minha mãe, por exemplo, conseguiu parar de fumar em 2 sessões. Ela fez 3, mas na segunda ela já tinha parado de fumar. Porém, a motivação dela era muito forte. Não fui eu que fiz, tá? Porque a gente não pode fazer com parentes, né? Não teria como fazer. Mas ela conseguiu porque ela tinha uma motivação muito grande, uma vontade muito grande. O que nos leva ao segundo passo desse vídeo, que é uma pergunta que eu quero deixar aqui pra você, caso você queira parar de fumar, ou então você faz essa pergunta para outra pessoa, né, que você tá aí com intenção aí de apresentar a hipnose para ela como meio de parar de fumar. E a pergunta é a seguinte: o quanto você quer parar de fumar de verdade, sendo 100% sincero, o quanto você tem vontade de parar de fumar e nunca mais colocar um cigarro na sua boca, que você não quer mais isso, de 0 a 10. E agora que você pausa esse vídeo, responda aqui nos comentários abaixo e depois você continua. Bom, agora que você já deve ter respondido, eu vou explicar o que essa pergunta significa. Na verdade, o que eu realmente perguntei foi o seguinte: você quer parar de fumar, sim ou não? Qualquer número que você tenha falado que não seja 10 ou mais de 10, né? Porque a pessoa pode exagerar e falar 15, 20, 1 milhão, mas o mínimo é 10. Então qualquer resposta que não tenha sido 10 ou que não tenha sido um 10 imediato é na verdade um não. A pessoa não quer parar de fumar. Aí você pode me falar: não, mas eu quero realmente. E eu não duvido que você queira parar. Só que quando se trata de vícios, é uma coisa que tá lá no inconsciente. Se você não sabe ainda o que é inconsciente, consciente, tem esse vídeo aqui também que eu falo sobre isso. E a sua parte consciente e racional sabe que isso faz mal, sabe que isso não é bom pra você, porém o seu inconsciente ainda quer, e é ele que comanda a grande maioria das nossas decisões. Não que ele tome decisões por nós, mas ele influencia a grande maioria das nossas decisões. Então se lá no seu inconsciente você ainda não quer, você vai ter muita extrema dificuldade de conseguir parar de fumar. E quando esses terapeutas de Araque ficam aí prometendo que vão curar o seu vício em 1, 2, 3, 4, enfim, um número de sessões, eles na verdade estão falando que vão fazer você não querer fumar mais. Só que não adianta você parar de fumar e ir para outro vício, ou você não tratar o motivo que fez você querer começar a fumar. Por exemplo, imagina que você começou a fumar por necessidade de aprovação, como um dos exemplos que eu dei no início do vídeo. Se ele não entende isso, se ele não consegue perceber que você só começou a fumar como meio de necessidade de ser aprovado, o que acontece é que mesmo que você pare de fumar, você vai acabar desenvolvendo um outro comportamento, talvez até mais ruim para você do que o cigarro ainda, por você querer ter essa necessidade de aprovação. Você pode começar a usar drogas, você pode começar a se comportar de um jeito que você não gosta, você pode começar a magoar as pessoas, tudo para ser aprovado, porque o problema neste caso não é o cigarro, o problema é você querer ser aprovado e fazer uma coisa que não é do seu feitio por conta disso. E não tem como você descobrir tudo sobre o seu paciente em uma sessão, 2 sessões, por isso desconfiem, tá? Se você está vendo aí que o profissional está prometendo acabar com o vício, é mentira, ele não vai conseguir. O máximo que ele vai fazer é transferir de um vício para o outro. O que a gente sabe que pode acontecer, como eu falei, é a pessoa não querer mais fumar, não querer mais colocar o cigarro na boca. Só que isso não é parar de fumar de maneira saudável. Isso é a mesma coisa que você pensar numa pessoa que quer emagrecer e ela quer simplesmente parar de comer, não comer nunca mais, ou comer ou tomar um shake só por dia e começar a tomar remédio para emagrecer. Ela vai emagrecer? Vai, mas isso aí vai destruir com o emocional e com o físico dela. E se tratando de cigarro, é exatamente a mesma coisa se você vai lá e faz uma hipnose só para parar de sentir vontade de fumar. É claro que nós usamos essa técnica aí de abolir a vontade de fumar, digamos, na pessoa, para ajudar ela a continuar o tratamento, porém é um tratamento. Não dá pra gente se livrar do paciente nesse sentido de, uma sessão e acabou, 2 sessões acabou. Na hora que você não sentir mais vontade de fumar, meu serviço tá feito. Não tem isso, tá? E se você viu algum profissional prometendo esse tipo de coisa, saia correndo, porque ele não é um profissional confiável. É uma cilada, Bill. Como eu falei, tem vários motivos que levam uma pessoa a começar a fumar. Tem vários, uns mais
perigosos, outros não, outros até mais por conta de hábito, outros para fugir de alguma sensação ruim, mas independente de qual seja, todos eles têm que ser tratados, senão a pessoa volta a fumar de novo depois de um tempo, ou então pior, ela pode transferir esse vício para um outro que é até mais destrutivo para o organismo dela. Então não caia nessa ladainha aí de que é uma sessão, 2 sessões, não tem como a gente saber porque a gente não entende o que motivou a pessoa a começar a parar de fumar. O que a gente pode fazer com a hipnose, sim, de maneira bem fácil, quando a pessoa entra bem em transe, é remover dela a vontade de colocar cigarro na boca, a vontade de ingerir cigarros. Ingerir que eu falo fumar, né? Não é comigo. Mas isso não é tratamento, isso não é parar de fumar, isso é só dar sugestão. E ela vai voltar a fumar depois de um tempo, ou então vai transferir esse vício se o real motivo dela começar a fumar não for tratado. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é isso que eu tenho pra dizer aqui. Se eu esqueci de alguma coisa, eu gravo um outro vídeo depois explicando mais detalhes. Eu fico meio exaltado quando as pessoas da minha área, né, querem fazer esse tipo de propaganda enganosa, querem tirar o dinheiro de pessoas inocentes que estão aí colocando toda a sua fé na hipnose. Então fiquem atentos, tá? Não caia nessa ladainha e procurem profissionais de hipnose que sejam íntegros, que tenham realmente um conteúdo a mais, que não seja só hipnose que ele vai usar pra tratar aí aquele vício. Eu vou ficando por aqui, deixe o seu comentário aqui, a sua sugestão de vídeo, e eu vejo vocês na próxima aula aqui do canal Hipnoanálise. Até mais!